Bem, olá a todos. Essa é a nossa aula 6 de Fundamentos e nós vamos falar um pouco sobre funções. Vale salientar que esse tópico aqui nós vamos dividir em algumas partes, já que é um tópico mais longo, então a gente vai dividir em algumas partes para as aulas não ficarem tão longas. Tá? Então vamos começar. Bem, na aula de hoje eu quero falar um pouco sobre a definição e exemplos de funções e falar um pouco sobre funções sobrejetoras, injetoras e bijetoras. Então vamos lá, vamos começar com a definição básica e ver alguns exemplos. Bem, o que seria uma função? Para a gente falar de função, a gente precisa aqui de dois conjuntos. Então, uma função ou aplicação de A em B é uma relação, tá? Que a gente denota ela por F, geralmente por F, de A em B, tal que satisfaz as seguintes condições. A primeira delas é que o domínio dessa relação dá todo o A, dá todo o conjunto de partida, ou seja, em outras palavras, a gente tem isso aqui, ó. Para cada elemento do A, para cada x do A, existe um y no B, tal que x se relaciona com y via a relação F, ou seja, o par xy pertence a F. E a condição 2 é que se x se relaciona com y1 e x se relaciona com y2, então y1 é igual a y2. Ou seja, cada elemento do domínio tem que se relacionar com apenas um elemento no contradomínio da relação. Então vejam só, a gente está tratando aqui a definição de função, certo? Ou aplicação, e na maioria dos casos essas duas palavras são sinônimos, tá? Nós vamos adotar no curso a palavra função, tá? Então, uma função nada mais é do que uma relação que satisfaz duas condições. Tá? A primeira delas é que o domínio tem que dar todo o conjunto de partida, tem que ser todo o A. Tá? E cada elemento do domínio tem que se relacionar com um único elemento no contradomínio dessa relação. Então, vamos aqui colocar algumas observações. Tá? A primeira delas é que, para a notação de função, nós escrevemos assim, ó, f de A em B, para indicar uma função cujo domínio é A e o contradomínio é B. Tá? Antes de passar para as próximas observações, vamos fazer aqui um desenho que vai ajudar um pouco a gente a entender a definição de relação, ou melhor, de função. Tá? Esse aqui provavelmente você já viu quando viu função pela primeira vez na escola. Tá? Vou fazer um diagraminha aqui e outro aqui. Tá? Aqui vai ser o conjunto A, aqui vai ser o conjunto B. Nós vamos indicar por essa seta aqui a função f. Tá? Eu vou indicar por esses pontinhos aqui, ó, os elementos de A. E aqui os elementos de B. Eu vou mudar aqui a cor das setas. E aqui, ó, veja só, para a gente ter uma função, pela definição, pela primeira condição, cada elemento do domínio, ou seja, cada elemento do A, ele tem que se relacionar com um elemento do B. Então, sempre tem que sair daqui, ó, para cada elemento do A, tem que sair uma setinha. Tá? Cada elemento do A sai uma setinha. Não pode ficar ninguém aqui em A sem uma setinha dessa. Tá? Ou seja, isso aqui significa que o domínio da relação dá todo o A. Ou seja, todo mundo em A se relaciona com alguém. Tá? E o que significa a condição 2? Tá? A condição 2 quer dizer que você não tem um único elemento aqui com duas setinhas saindo dele. Tá? Ou seja, um elemento do L não pode se relacionar com dois elementos do P. Tá? Então, essa seria, vamos dizer assim, um desenho que você tem que ter em mente para guardar o conceito de função. Tá? Então, vou repetir, função é uma relação com mais duas condições. A primeira delas é que o domínio dá todo o conjunto de partida, ou seja, o domínio dá todo o A. E a segunda condição é que cada elemento do domínio tem que se relacionar com um único elemento no contradomínio.
Então, vamos seguir aqui com as observações. Agora a questão de notação também, né? Continuando a questão de notação, se você tem aqui que x se relaciona com y via a função f, então nós dizemos que y é o valor ou a imagem de x, tá? Obviamente com respeito a f. E aqui nós vamos usar uma notação clássica que provavelmente você conhece, que é essa daqui. F de x igual a y, ou seja, f de x igual a y significa que o par x e y pertence a f, ou seja, que x se relaciona com y. Tá? Essa aqui é a nossa notação clássica de funções. Seguindo, uma forma equivalente de você dizer o que é uma relação é juntar aquelas duas condições, a condição 1 e a condição 2. Então, a gente tem a seguinte definição. Tá? Uma relação f de a em b é uma função quando, para cada x em a, existe um único y em b, tal que f de x é igual a y. Muito provavelmente você já deve ter visto essa definição aqui, tá? Essa é a definição, digamos, clássica de relação. E veja que essa definição ela junta os dois termos, as duas condições, tá? O existe incorpora incorpora, né, a condição 1, condição i aqui, e o único significa condição 2 lá da definição. Tá? Então, juntando aquelas duas condições, você tem essa definição aqui. Mas vale destacar aqui que nós vamos ficar trabalhando com a primeira definição, a definição que nós demos anteriormente. Tá? Como é o primeiro contato, vamos dizer assim, então é melhor a gente dividir em duas etapas quando a gente estiver verificando que tal relação é uma função. Então, vamos lá. A última observação é reescrever a condição 2 de função em termos da nossa nova notação, f de x. Tá? Então, nós dizemos que, note que f é uma função, se x igual a y, implica que f de x é igual a f de y. Tá? Essa daqui é a unicidade dada pela condição 2 da definição de função. Tá? Nesse caso, a gente diz que f está bem definida. Então, aqui são algumas observações. Agora a gente pode passar para deixar um pouco mais claro para vocês e a gente vai ver alguns exemplos aqui. O primeiro deles, seja A igual ao conjunto menos 1, 0 e 1, 2 e B igual ao conjunto 0, 1, 2, 3, 4. E F igual à relação formada por esses quatro pares ordenados. Tá? Menos 1, 0, 0, 0, 1, 2 e 2, 1. Tá? Então, f é uma função. Primeiramente, ela é uma relação. Obviamente, é um subconjunto do cartesiano A por B. Tá? Então, ela é uma função. Aliás, ela é uma relação. E ela é uma função por quê? Primeiro, certo? O domínio da f dá todo o A. Lembra como é que você verifica o domínio? O domínio são os elementos que compõem as primeiras coordenadas dos pares ordenados. Então, veja aqui, ó. Primeira, o domínio da função seria menos 1, 0, 1 e 2. Exatamente o A. Tá? Então, o domínio dá todo o A. E cada elemento, seria agora a condição 2, cada elemento do domínio corresponde a um único elemento no contradomínio. O que isso significa? Que, olha, todo elemento aqui do domínio que você vê, ele não vai se repetir na primeira entrada nos outros pares ordenados. Ou seja, o menos 1 se relaciona com o 0 e com ninguém mais. Tá? Se eu tivesse outro elemento aqui, menos 1, por exemplo, então o menos 1 estaria se relacionando com dois elementos distintos, aí já não ia ser mais uma função. Então veja aqui, ó, o menos 1 só se relaciona com o 0 só se relaciona com o 0, o menos 1 só se relaciona, aliás, o 1 só se relaciona com o 2 e o 2 só se relaciona com o 1. Tá? Então cada elemento do domínio, ou seja, cada elemento do A, se relaciona com um único elemento do B. Então, a f de fato é uma função. Além disso, para calcular a imagem, você calcula exatamente do jeito que você calculava lá, né, com relação. A imagem é composta pelas segundas entradas, pelas segundas coordenadas dos pares ordenados. Ou seja, 0, 0, 2,
e 1. Então, a nossa imagem é o conjunto formado pelo 0, 1 e 2. E, obviamente, é um subconjunto do B. Tá? Então, veja, isso aí se encaixa muito bem com que, se você compreendeu bem as definições lá de relação, como trabalhar com relação, você não vai ter tanta dificuldade agora para trabalhar com funções, já que é uma relação com mais duas propriedades. Então, vamos ver aqui um outro exemplo. Seja agora A e B iguais a R, tá? E F o subconjunto do cartesiano R por R formado pelos seguintes pares ordenados. Pelos pares ordenados xy, tal que x² mais y² é igual a 25. Então veja que F é uma relação, a gente já viu isso na aula de relações. Tá? F é uma relação, que é um subconjunto do cartesiano, mas ela não é uma função. Tá? E para verificar isso, basta você mostrar que ela não satisfaz uma das duas propriedades. Tá? Aqui a gente vai ilustrar que ela não satisfaz a propriedade 2. Ou seja, você vai pegar um elemento que se relaciona com mais de um elemento do R, que se relaciona com mais de um elemento do R. Veja aqui, ó, o par 3 menos 4 pertence a F e 3, 4 também pertence a F. Tá? Ou seja, você tem um elemento do domínio que se relaciona com dois elementos do contradomínio, com dois elementos distintos. Tá? O menos 4 e o 4. Portanto, a F, essa relação, ela não satisfaz a condição 2i de relação, aliás, de função. Então, portanto, ela não é uma função. Tá? E aqui só para complementar, né? Por que o 3 e o menos 4 pertencem a F? Porque 3 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado dá 25. Por isso que esse par ordenado pertence ao F. Do mesmo jeito, o 3 e o par ordenado 3, 4 também pertence a F, pelo mesmo motivo. Tá? Então, esse aqui é um exemplo de uma relação que não é função. Agora vamos falar de um conceito importante, que é o de igualdade de funções. Tá? Quando duas funções são iguais. E para isso, basta você reescrever a definição de igualdade de relações para o contexto de funções. Lembra quando duas relações eram iguais? Vamos pegar aqui, ó, duas funções, fg, f de a em b, g de c em d, certo? Duas funções, dizemos que f e g são iguais, tá? E denotamos por f igual a g, quando? Lembra? Relação, quando duas relações eram iguais. Primeiro, quando elas estavam no mesmo produto cartesiano, ou seja, A igual a C, tá aqui, e B igual a D, tá aqui. Mesma coisa que a gente pedia lá em relação. Tá? E a última coisa que a gente pedia era que x se relaciona com y via a primeira relação, se somente se x se relaciona com y via a segunda relação. E isso a gente traduz para o contexto de funções dessa forma aqui, ó, f de x igual a g de x para todo x em A. Tá? Então, é isso que você tem que verificar quando são dadas duas funções para você, se elas são iguais ou não. Primeiro tem que ter o mesmo domínio, tá? E o mesmo contradomínio. Essa é a primeira coisa que você olha. E por fim, tendo o mesmo domínio e o mesmo contradomínio, você verifica se elas possuem a mesma regrinha. Tá? Ou seja, o f de x igual ao g de x. Isso para todo ponto, né? Para todo ponto no domínio. Então vamos colocar aqui um exemplinho para poder ilustrar essa igualdade de funções. Tá? Então você pega aqui f, que vai de R em R, e g, que vai também de R em R, duas funções definidas da seguinte forma: f de x igual a raiz de x quadrado e g de x igual ao módulo de x. Então, f é igual a g, tá? Por quê? Quais são as primeiras coisas que você olha? Domínios iguais, tá aqui, ó, R e R, e contradomínios iguais, tá aqui, ó, R e R. Então, elas possuem o mesmo domínio e contradomínio. Depois, o que você tem que verificar? A regrinha, tá? Então, para cada x no domínio em comum das funções, você tem o seguinte: você tem, ó, que f de x é igual a raiz de x quadrado, que por sua vez é igual ao módulo de x, que é igual a g de x, certo? Isso para todo x em R. Tá? Então, daí você tem f de x igual a g de x. Então, vale notar, vale destacar aqui que essa igualdade aqui, para ser bem feitinha, ela ia requerer mais alguns passos, tá?
como você está trabalhando com a função módulo, então você ia ter que dividir essa igualdade aqui em 3 casos. Quando x é igual a 0, quando x é maior que 0 e quando x é menor que 0. Nesses 3 casos você ia verificar que essas duas expressões coincidem e, portanto, as duas funções iriam coincidir em qualquer ponto da reta. Tá? Aqui eu simplifiquei um pouco mais, porque a intenção desse exemplo é mais ilustrar para vocês os passos que seriam feitos para verificar a igualdade de funções. Tá? E eu vou repetir mais uma vez para fixar. Primeiro, domínios iguais, tá aqui, ó, R igual a R, contra domínios iguais, R igual a R, e mesma regra, f de x igual a g de x. Então é dessa forma que você verifica que duas funções são iguais. Então agora seguindo, tá? Vamos falar um pouco sobre funções, sobre ejetoras, injetoras e bijetoras. Tá? Que também é um tópico que você provavelmente já viu alguma vez na vida, mesmo que você tenha sido na escola. Tá? Agora aqui a gente vai tentar ver um pouquinho mais formal, tá? Mas as definições essencialmente são as mesmas. Então, seja f de a em b uma função, então dizemos que f é sobrejetora quando a imagem dela coincide com o contradomínio, ou seja, imagem de f igual a b. Ou seja, o que isso quer dizer? Que cada elemento que você pegar no contradomínio, existe um elemento no domínio que vai nele, ou seja, que f de x é igual a y. Tá? Essa tradução aqui, ó, significa a igualdade contrária, significa que o b está contido na imagem de f, porque obviamente a imagem de f está contida em b, certo? A imagem de f sempre é um subconjunto do b. Então, essa expressão aqui, essas palavras aqui estão expressando a inclusão contrária, que o b está contido na imagem do f. Ou seja, cada elemento do b está na imagem de f. E isso se traduz a isso aqui, ó. Você pega um elemento do b e você exibe um elemento no contradomínio cuja imagem dá o elemento que você pegou em b. Tá? É dessa forma que você verifica a sobrejetividade. Tá? E aqui vale salientar a questão de notação. Eu estou usando aqui a notação sobrejetora, mas em algumas referências você vai também ver a notação sobrejetiva, tá? Que é a mesma coisa. Então, seguindo, dizemos que f é injetora quando você pegar dois elementos no domínio que têm as mesmas imagens, ou seja, f de x1 igual a f de x2, isso implica que eles são iguais, x1 igual a x2. Tá? Para qualquer elemento no domínio que satisfaça essa igualdade. Tá? E aqui também vale mais uma questão de notação. A gente está usando o nome injetora, mas você também pode encontrar em outras literaturas injetiva. Tá? A palavra é injetiva. Também a mesma coisa, significa a mesma coisa. E por fim, dizemos que f é bijetora quando ela é ao mesmo tempo injetora e sobrejetora. Então vamos ver aqui alguns exemplos para poder ver mais ou menos como se trabalha, né, com essas definições. Então veja aqui, seja f de r em r+, uma função definida por f de x igual a x². Tá? Esse r+ aqui são os reais não negativos, ou seja, maiores ou iguais que zero. Então, o que é que a gente pode falar sobre essa função, levando em conta o que a gente já viu até agora na aula? Primeiro, a gente pode dizer que ela é uma função sobrejetora, mas não é injetora. Tudo bem? Então, vamos verificar essas duas coisas. Nós vamos mostrar que a f é de fato sobrejetora e vamos mostrar que ela não é injetora. Primeira coisa, como é que faz para mostrar que ela é sobrejetora? Pega um elemento no contradomínio, exibe um elemento no domínio, cuja imagem dá ele. Então vamos fazer aqui. Pegue um y no contradomínio, ou seja, um y em r+, isso significa que esse y é maior ou igual que zero. E você toma x como sendo a raiz quadrada desse y. E você pode fazer isso por quê? Porque o y é maior ou igual que zero. Então você pode extrair a raiz quadrada dele. Daí, ó, o f de x é igual a x² por definição, tá? Mas o x² é igual a raiz de y ao quadrado. Isso aqui vai resultar no próprio y, tá? Portanto, a f é sobrejetora.
E agora como você mostra que a f não é injetora? Tá? Lembra, a definição de injetora ela diz o seguinte: se dois caras têm imagens iguais, então eles têm que ser iguais. Então, para você mostrar que ela não é injetora, você vai mostrar que existem dois caras diferentes que possuem imagens iguais. Então, ó, tome aqui. A função x² não é difícil você exibir um contra-exemplo para injetividade. Tá? Basta você pegar dois caras com sinais trocados. Tá? Por exemplo, x1 igual a 2 e x2 igual a menos 2. Tá? Ambos possuem imagem igual a 4. Certo? Ambos, se você pegar o quadrado de ambos, vai dar 4. Tá? Então, eles possuem a mesma imagem, mas eles são distintos. Tá? Isso ilustra que a f não é injetora. Então, a gente tem aqui um exemplo de uma função sobreinjetora que não é injetora. E agora, no nosso exemplo 2, nós vamos pegar a função f, que vai de R em R, uma função definida por f de x igual a x ao cubo. Essa função ela é bijetora. Tá? Então, como é que a gente mostra isso? A gente vai mostrar que a f é injetora e sobreinjetora. Vamos começar pela sobreinjetividade. Tá? Pega um elemento no contradomínio, ou seja, em R, e exibe um elemento no domínio que vai nele. Então, ó, tome x igual a raiz cúbica de y. Tá? Então, ó, o f de x é igual a x ao cubo, que é igual a raiz cúbica de y ao cubo. Isso aqui vai dar o y. Tá? Portanto, a f é sobreinjetora. Agora vamos mostrar a injetividade. Então, como é que você faz? Pega dois caras no domínio que possuem imagens iguais. Então, você tem que mostrar que o x1 é igual ao x2. Tá? Então, vamos trabalhar essa expressão até chegar nisso. Então, ó, se f de x1 é igual a f de x2, isso significa que x1 ao cubo é igual a x2 ao cubo. Daí você pode passar tudo para o mesmo lado, vai ficar x1 ao cubo menos x2 ao cubo igual a zero. Usa um produto notável conhecido, então você vai ter x1 menos x2 vezes x1 ao quadrado mais x1 vezes x2 mais x2 ao quadrado, tudo isso igual a zero. Então você tem dois números aqui, o produto de dois números dando zero, dois números reais dando zero. Então, um dos dois tem que ser zero. Tá? Então, x1 menos x2 igual a zero, ou a outra expressão igual a zero. Então, daqui você tem dois casos. Tá? Então, divida. Trabalhe com um caso e chegue onde você quer, trabalhe com o outro e chegue também onde você quer. Então, vamos dividir aqui. Ó. Se x1 menos x2 é igual a zero, então, você já tem imediatamente que o x1 é igual a x2. E aí não tem o que fazer, você chegou exatamente onde você queria. Então, o caso mais trabalhoso seria esse aqui. X1 ao quadrado mais x1 vezes x2 mais x2 ao quadrado igual a zero. Então, você tem que chegar que x1 é igual a x2. Então, para isso, ó, veja, se você pegar essa expressão aqui e somar x1 vezes x2 em ambos os lados, você vai ter essa expressão aqui. Tá? Veja que essa primeira parte aqui, ó, é um produto notável. Você pode escrever como sendo x1 mais x2 ao quadrado. Então, você vai ter que x1 vezes x2 é igual a x1 mais x2 ao quadrado. E isso é um número não negativo, ou seja, maior ou igual que zero. Então, você chegou que o x1 vezes x2 é maior ou igual que zero. Agora, voltando de novo para a nossa expressão desse caso, veja só, se você pegar o x1 vezes x2 e deixar ele em um único lado, manda o x1 ao quadrado para o outro lado, o x2 ao quadrado para o outro lado, então você vai ter isso aqui. Que o x1 vezes x2 é igual a menos x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. Veja que essa expressão aqui é uma soma de quadrados. Sendo uma soma de quadrados, é maior ou igual que zero. Mas tem esse menos aqui, ó. Então, a expressão toda vai ser menor ou igual que zero. Então, junta as duas informações que você obteve. x1 vezes x2 maior ou igual que zero, x1 vezes x2 menor ou igual que zero. Portanto, o x1 vezes x2 tem que ser igual a zero. Tá? Sendo igual a zero, volte para a sua expressão original desse caso. Sendo igual a zero, você vai obter que x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado é igual a zero. Então, você obteve que a soma de dois quadrados é igual a zero. Tá? Portanto, cada um deles tem que ser zero. Tá? Se cada um deles é zero, então eles são iguais entre si.
Portanto, x1 é igual a x2. Assim, exatamente o que você queria. Então, ó, em ambos os casos, você obteve que o x1 é igual a x2. Portanto, você conclui que a sua função ela é injetora. Uma vez que você mostrou que ela também é sobrejetora, então nós obtemos que a f é de fato uma função bijetora. Tá? Bem, e isso encerra a nossa aula de hoje, a nossa primeira aula sobre funções. Tá? Lembrando que foi só o básico, um pouco sobre definição, exemplos, e o básico sobre sobrejetividade, injetividade e bijetividade. Tá? Então, na próxima aula a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre funções, vamos falar sobre tipos especiais de funções e falar um pouco sobre composição e função inversa. Bem, pessoal, então é isso. Até a próxima.